Tertúlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 10 de maio de 2012, quinta-feira. O verbete é de número 2291. Tem 7 páginas, 52 logias e 22 máximos. Eu destaco aí a divisão do detalhismo, que tem 13 máximos. O tema é Síndrome da Inércia Grafo-Pensênica. A especialidade é parapatologia. Quem redigiu o verbete aí, trabalhou muito com ele, foi a nossa professora Cristina, que está ali firme, esperando qualquer coisa que vocês possam atirar nas suas baterias. E ela está hoje acompanhada aí muito seriamente. Definição: a síndrome da inércia grafo-pensênica é o estado nosológico caracterizado pelo quadro psíquico no qual predomina a resistência da consciência principiante ou veterana, homem ou mulher, em iniciar ou dar continuidade à autoprodução intelectual escrita. A pasmaceira autopensênica, a falta de imunidade frente às pressões holopensênicas desviantes, a pressão holopensênica estimulante dos ambientes mentais somáticos, o alto empenho da reciclopensenidade, o cultivo da ortopensenidade quanto à autoprodução gráfica, o baixo rendimento mental somático, a delonga na finalização do trabalho escrito, a produtividade intelectual escrita menosprezada, a tarde retributiva negligenciada, o encéfalo entorpecido, a cabeça vazia. Eu falei aqui, li apenas um pedaço. Tem mais de 20 linhas a patologia. Os bloqueios energéticos corticais, os contágios energéticos devido às evocações pesquisísticas, as assimilações energéticas antipáticas, os acidentes de percurso parapsíquicos, a inabilidade em discriminar as energias conscienciais, o apedeutismo parapsíquico, a desconexão com o amparo extrafísico de função. Agora nós temos aí, na argumentologia, o tópico sobre parasemiologia, com 17 traços, condições, conduta, tendências, indícios, manifestações, perturbações e comorbidades holossomáticas, encontradiças em intensidade e número variáveis, na síndrome da inércia grafo-pensênica. São 17 traços. Agora, tem aí o tópico da confrontologia, com 6 paralelos a serem considerados pelo candidato a escritor, no diagnóstico diferencial da síndrome da inércia grafo-pensênica, com a fase heurística do ciclo da escrita, denominada latência grafo-pensênica. Depois tem o tópico da terapeuticologia, que tem 17 técnicas fundamentadas no trinômio autodiscernimento, autodeterminação, autodidatismo, que auxiliares na reversão da síndrome da inércia grafo-pensênica. A remissiologia de 15 itens, nós destacamos 5 verbetes. Aproveitamento do tempo, autoindulgência intelectual, autorado holocármico, autovivência das prioridades e latência grafo-pensênica. Frase enfática: a autossuperação da inércia grafo-pensênica requer a compreensão teática da consciência quanto à imprescindibilidade do alto desempenho intelectual máximo e continuado no autodidatismo autoral. Você ainda é consciência rendida à inércia grafo-pensênica? Qual nível de autoesforço você aplica na superação dessa condição? Na bibliografia específica tem 7 fontes. Agora, aqui é a mega análise com o João Paulo. São 20 itens. Escrita, GESCOM, automotivação, autofrustração, procrastinação, protelação,
dispersão, estagnação, autoderrotismo, autocomodismo, autorado, autoassédio, bloqueio, melim, parapatologia, sindromologia, conscienciografologia, intelectualidade, improdutividade e inatividade. Agora, o verbete aqui do dicionário hoje é autodoaciologia. O argumento é autoparaprospectivológico. Ele tem na introdução a binomiologia com 5 itens aqui numa listagem. Na premissa ele tem a recepciologia com 2 itens na listagem. Na argumentologia, na argumentação, ele tem a retribuciologia com 2 itens também na listagem. E na conclusão, ele tem a evoluciologia com 3 itens. E, por fim, a complementação, ele tem, aqui não tem nenhuma listagem, mas tem o adendo, que tem mais 10 listagens. Uma listagem de 10 itens. Então, nós vamos ver que esse verbete tem 5 divisões com listagens próprias, com enumerações, sobre o processo da doação propriamente dito. Agora, questionamento. Professores e colegas apontaram alguns dos meus trafores, liderança e força presencial. Reluto em assumi-los porque ainda sou muito egocêntrica e vejo isso como uma grande incoerência. Como entender e superar esse contrassenso? Eu acho que você é uma covarde. Me perdoa, mas eu não vejo outro jeito de falar. Você é covarde, você não quer assumir a sua realidade. Então, baratrosfera para você, não é isso? É isso que você quer? Você é igualzinho àquela pessoa que a gente quis dar para ele um cargo, ele vira para nós e fala, não, eu não quero tanta coisa, não quero evoluir tanto. Isso aí é demais para mim. Quer dizer, isso é covardia, a pessoa que não quer assumir a responsabilidade, que vai ter que reconhecer, vai ter que falar sobre aquilo, e o negócio nem sempre é fácil. Né? Vai ter que honrar, tem que ter responsabilidade, a pessoa está tirando o corpo fora. Mas, no fim, isso está cuspindo para cima, está errado. Eu sou obrigado a falar para a nossa amiga que escreve aqui todo dia, isso é covardia, bobagem. Isso é infantilidade. Assuma o que você é. Sabendo que as memórias são inicialmente armazenadas no hipocampo e posteriormente transferidas para o córtex cerebral, com o hipocampo sendo subscrito com novas memórias sem perturbação na memória integral, e a capacidade cortical e hipocampal sendo finitas. Então, as memórias a partir do córtex são transferidas para o paracérebro, compondo a holomemória, ou isso só ocorre após a primeira dessoma? Escuta, o paracérebro é você, é a sua consciência, é o ego, de modo que isso compõe o tempo todo. Agora, o problema é saber se houve retenção, mas que está havendo enriquecimento do paracérebro o tempo todo, está. Agora, o problema é ver se a pessoa tem retenção quando ela precisar daquela inscrição de ideia, a ideia que foi esculpida lá dentro. Professor, ontem o senhor comentou sobre o laringo chakra poder atuar no processo da hipertensão. Poderia dizer algo sobre a manutenção da saúde dos chakras, em particular do esplênico chakra? Olha, o esplênico chakra, ele distribui o processo, ele movimenta, ele dinamiza a energia dentro da, vamos dizer, a psicosfera da pessoa, a holosfera que ela tem e tudo mais. Quando a pessoa, por exemplo, tem problema aí, geralmente dá alteração energética generalizada na pessoa, até que aqueles sistemas de energia sejam compensados. Agora, os chakras, de modo geral, tudo isso tem influência, precisa a pessoa estudar com calma. A coisa mais séria que tem é que o corono chakra, esse que é aqui no cocuruto, ele tem uma relação muito grande com o processo da multidimensionalidade da consciência. O fronto chakra tem muita coisa que ver com o processo do desenvolvimento dos fenômenos parapsíquicos.
Tudo começa pelo processo maior de clarividência, depois que a pessoa já dominou o estado, vamos dizer, o estado vibracional das energias. E por aí vai. Cardio Chakra, por exemplo, tem muita influência no processo de emoção e na psicossomaticidade das pessoas. Agora, por isso que uma pessoa, para ela ficar imperturbável, ela tem que levar as coisas para esses chakras encefálicos, aqui de cima, e tem que abafar os outros chakras de baixo. Isso é o único jeito dela ficar com mais equilíbrio. Aí, por aí vai. Cada caso tem que estudar com calma. Uma das coisas sérias que lá no orientalismo, e o povo que estuda isso, inclusive a acupuntura não estuda bem, é aquilo que eu chamo de pré-kundalini, que é o problema dos plantos chakras. São chakras secundários, mas que a pessoa tem contato direto e concreto com a matéria o tempo todo, que ela está em pé, tá andando e tal. Isso aí também eu considero muito sério. Agora aqui, poderia pontuar as diferenças dos seguintes termos: fobia social e misantropia. Fobia social é a pessoa que tem um medo de convívio da vida social dela com os outros. Misantropia é a pessoa que quase sempre ela foge das pessoas ou tem raiva das pessoas. Então ela se exclui. Uma parte de misantropia muito séria é o que eles chamam hoje da pessoa fechada em si mesma. Como é que chama essa pessoa? Autismo. Agora, dipsomania e alcoolismo. Dipsomania é o nome técnico vamos dizer assim, o processo do alcoólatra. O alcoolismo é tudo que diz respeito aos efeitos do álcool, quase sempre envolvendo a parapatologia e a patologia disso. A dipsomania, por exemplo, é um processo que entra na questão da hereditariedade. Se o pai e a mãe eram bêbados, eram alcoólatras, quase sempre dá uma disposição nos filhos nesse sentido. Isso aí tem uma relação. Agora, a bipolaridade psíquica e labilidade parapsíquica. Bipolaridade é quando a pessoa entra na depressão e entra na excitabilidade. Então, ela fica com a fase maníaca ou fica com a fase fechada e deprimida. E labilidade parapsíquica. Labilidade quer dizer soltura, liberdade, ampliação do processo. É uma pessoa que tem desenvoltura com o processo dos fenômenos parapsíquicos. Isso é a labilidade parapsíquica. Então, ela é clarividente, ela mexe com o movimento de energia, ela é boa para fazer o arco voltar, que por aí vai. Labilidade, no caso, seria vamos dizer, talentos que a pessoa tem, multitalento. Agora, para você, na Estrangeirismologia, página 32, terceira linha. Poderia comentar o mental soma entorpecido pelo dolce far niente? Essa é aquela pessoa que é o boa vida, né? Ele acha que ele veio a essa vida para se divertir, para ter prazer, né? Para fazer turismo. Então, essa pessoa, ela com o tempo, mesmo às vezes, quando ela tem uma capacidade intelectual boa, quando ela tem uma inteligência até acima da média, eu já vi pessoas dessa forma, mas elas acham que isso não é tão importante, que o mais importante é aproveitar a vida, né? Essa é a frase célebre que usa, né? Que a gente veio aqui e tem que aproveitar a vida, que a vida é curta, esse tipo de coisa, né? E esse tipo de pessoa, com o tempo, ele acaba que mesmo que ele queira, ele já não consegue mais ter aquele nível de elaboração mental que ele pode até ter tido em algum dia, né? Isso quando a pessoa já tem uma desenvoltura, quando já teve uma formação que tinha dado uma educação boa para ela. Agora, imagina aquela pessoa que então nem teve acesso à cultura e ainda por cima gosta da boa vida. Então, essa dificilmente vai conseguir gerar alguma coisa interessante do ponto de vista mental somático. Em Efeitologia, página 34, segunda linha. Poderia abordar o efeito das emoções desequilibradas sobre o desempenho intelectual? A emoção desequilibrada de qualquer natureza, seja ela a causa que tenha gerado
esse desequilíbrio, ela afeta diretamente a produção escrita, né? Não só o desempenho intelectual, mas aqui dentro do contexto desse verbete, a produção escrita. Então, por exemplo, aquela pessoa que está lá dedicada escrevendo o seu texto, né, o seu livro, o seu verbete, seja o que for, e lá pelas tantas ela recebe uma notícia que perturba, né, uma notícia que desestrutura. Ela não consegue mais manter a concentração, não consegue manter o ritmo, né? Então isso interrompe, isso é um freio no fluxo pensênico da pessoa. Gente, eu quero falar para vocês, todos que estão aqui, que lá na entrada, logo que vocês entram, tem lá um pequeno quadro lá de avaliação do Conselho dos 500. Gostaríamos de conhecer sua opinião sobre o desempenho do Conselho dos 500 até o momento. Então tem 1, 2, 3, a pessoa pode pôr opinião. Outro é o seguinte, sugestões de temas para a próxima Assembleia. Tem nome e e-mail, 1, 2, 3. De modo que estão pedindo para a turma aí responder a isso, que é muito importante aí para a gente ver como é que está o processo do Conselho dos 500. E eu entrego, então, a professora Cristina para você, mas espera, vamos atender primeiro isso aqui. O que vai fazer? O senhor comentou que o maior serenão ressomado que já encontrou possuía o corpo debilitado, incompatível com a sua evolução consciencial. Acrescentou ainda que ele possuía uma cuidadora muito zelosa. Gostaria que aprofundasse sobre as percepções que o senhor teve sobre essa cuidadora. Ela era uma casca grossa e por isso não percebia as energias do serenão? Não. Ela era uma pessoa muito boa, uma dona de casa alemã. Você sabe que alemão tem muita coisa com casa, né? E ela era desse jeito. A casa dela era um brinco. Brilhava, tudo bonito, cheio de flor, em muitos lugares, etc. Uma beleza. E outra coisa, eu gostava de lá porque as coisas dela, ou do serenão, batiam comigo. Tudo era branco. A casa dela. Só as flores que davam cor naquilo verde das plantas, etc. Que é o meu caso, meus negócios tudo é branco. Então lá era desse jeito, eu gostava de lá. Agora, quem trabalha com as energias fica insensível às energias do serenão? Não, não tem nada disso, isso aqui tá, não sei o que é. Quem trabalha com as energias fica cada vez mais sensível às energias das consciências evoluídas, ao contrário. Agora, ela às vezes não tinha uma capacidade de saber aquele nível que estava lá, porque... E outra coisa, às vezes é o serenão mesmo que segurava a barra. Eu nunca vi gente demais lá na casa dela. Nunca tinha. Entende? Outra coisa, lá também era um pouco afastada, era na periferia de cidade. É como se fosse quase zona rural, o local da casa. A verbetógrafa. Na Fatologia, página 33, terceira linha, a cabeça vazia. Esse fato seria pró ou contra a síndrome? Poderia comentar? Teria alguma técnica de esvaziar a cabeça para acesso às ideias novas? Não vamos confundir as coisas. Aqui a cabeça vazia, aqui a cabeça vazia se refere àquela pessoa que não tem nada na cabeça, que só pensa em coisa que não tem valor, né? Que está interessado em futebol, em balada, nesse tipo de... Isso é a cabeça vazia, né? Agora, lógico, também existem técnicas que buscar uma calmia, até a própria reflexão de 5 horas, ela faz com que a pessoa... Você tem um problema, porque aqui não tem exemplo nenhum para você dar. Pois é. Então, assim, tentando levar isso para um lado positivo, que eu não chamaria de cabeça vazia, mas aí sim de buscar uma tranquilidade íntima, né? Isso é outra coisa, ou uma postura reflexiva, isso é outra coisa. A gente abre exceção, se alguém quiser, não quer dizer nada. Usam também cabeça. Eu estou falando que não tem, mas se alguém quiser achar que está com a cabeça vazia, isso é um problema da pessoa. Snowboarding home, né? Isso, é muito usado cabeça oca, né? Também. Não, aquela pessoa, tem um cara que chegou para mim e falou, não, esse cara aí não vale nada, Valdo, esquece ele. Eu disse, mas por quê? Ele tem um 0 acima do pescoço. Isso é terrível, né? Ele zerou a cabeça, quer dizer, não tem nada lá dentro. É um 0 acima do pescoço. Então ele fez até um desenho. Desenhou o cara todo e pôs uma roda, assim, ó, um 0. Cristina,
fatologia, a 12ª linha, o conformismo social na condição de pelourinho da criatividade. Aqui a gente está comparando o conformismo social com um pelourinho. Por quê? O que é o pelourinho, né? É aquele instrumento, aquela ferramenta de tortura ou de punição de um criminoso numa praça pública. O conformismo social, aquela pessoa que se conforma, que ela não tem coragem de colocar as próprias ideias. Ela, por alguma razão ou por uma pressão até da própria sociedade, dos grupos onde ela está vivendo, ela sofre uma pressão para não colocar as opiniões dela. Isso acaba minando a criatividade. Então, a gente diz aí que essa postura de ser conformista frente aos fatos que existem por aí, acaba sendo o pelourinho da criatividade. Um exemplo disso, eu não sei se é um bom exemplo, mas, enfim, é um que eu estou lembrando agora, que teve um autor, que eu também não lembro o nome, que escreveu um livro sobre a questão dos árabes, e ele foi perseguido. Vocês lembram disso? Ele foi perseguido e ele sumiu do mapa. Eu não lembro do nome dele. Rushdie, parece. Ele sumiu do mapa, quer dizer, ali foi meio imposto, não foi? Não digo que tenha sido um conformismo dele, né? Mas, de qualquer forma, aquilo foi um tolhimento total daquilo que ele queria colocar. Sim, ele sumiu, ele mudou de nome. O Ayatollah condenou Rushdie à morte, vamos dizer assim. Exatamente, Ali não foi bem, eu acho, um bom exemplo de conformismo, né? Foi uma situação um pouco diversa, mas, enfim, é esse tipo de coisa que pode acontecer. É uma pressão social. A pressão social contra. Pode ser outras. Agora, na legislogia, na página 35, a primeira lei de Newton. A lei de Newton, a primeira lei de Newton é a lei da inércia, né? Da inércia. E ela é bem interessante se a gente contextualiza com esse verbete, porque a lei da inércia ela está descrita ali, essa primeira lei está ali na paradoxologia. Ó. Se alguém quer saber o que é, assim, ó. Tanto a tendência da matéria livre de ação de forças a permanecer em repouso, como em movimento. Quer dizer, a inércia grafo-pensênica, ela tanto significa aquela pessoa que está parada. Ela pode significar isso, que está parado e não consegue começar a escrever, mas ela, se a gente pensar do ponto de vista da inércia da física, de Newton, ela tem essa outra questão que vocês acabaram de falar antes de iniciar a tertúlia, que é aquela pessoa que entra no ritmo da escrita, e aí, se não vier nada contrário, ela continua. Teria esse lado positivo também. Então, cabe bem dentro da palavra inércia, a questão da escrita. Se bem que o verbete ele pega mais o aspecto daquela dificuldade de arrancar. A inércia aí faz um contratempo da pessoa parada com a pessoa dinâmica. Isso. Exato. A inércia, de fato, do ponto de vista da física, ela tem essas duas conotações, né? A dificuldade de iniciar o movimento e a dificuldade de parar uma vez iniciado. Tá ok, obrigado. Professor, aqui na... Ontem você falou sobre uma consciência que era o para-inversor. Eu fiquei curiosa. Eu queria saber se ele estava por aí, quem que ele é, que mais informações tem. E eu pedi para ele ajudar a Sintex. E aí, ele o que falou? Está funcionando. Não, ele está por aí, sim. Está aqui. Tá aí. Qual que é a especialidade dele? Faz uns 5 dias que ele está aí. Hein? Qual é a especialidade dele? Ele trabalha com o processo de juventude, essa coisa toda. E ele domina bem as energias nisso aí. Ele é bom. Agora, ele deve estar aí inspirando a meninada, né? Vocês. Tá certo? Tem alguma dica aí para a gente entrar em contato com ele? Vê se vocês se afinam com ele. Entra em relação. Olha a frequência modulada, como é que é e tal. Então, tem alguma dica para a gente fazer esse processo? Não, ele é muito assim, feliz com ele, é muito equilibrado, entende? E jovem, cheio de energia, muito simpático ele. Tá? E o nível evolutivo dele, se tem alguma indicação? Isso eu não sei, eu só sei que quem trouxe ele é uma consciência que trabalha com o evoluciólogo transmentor. Então ele é alguma coisa, né? Alguma coisa.
Ele é bonzinho, ele é muito forte, igual o Eco. E ele se apresenta como jovem, um rapaz simpático. Cris, aqui na página 33, sinergismologia, o segundo sinergismo. O sinergismo patológico dos redutores do autodiscernimento. Quais seriam esses redutores dentro do contexto? Esses redutores, tem 2 exemplos deles, se você pegar mais tarde o verbete encolhimento consciencial, ali aparece 12 exemplos deles. Né? Qual? Não entendi. Encolhimento consciencial, verbete, tá? Mas alguns deles, vamos ver se eu lembro alguns assim, seria a falta de memória, a falta de autocrítica, a falta de curso intermissivo, a falta de motivação, trabalho e lazer, a falta de libido, a falta de proexis. São alguns que eu lembro agora, mas ali citam vários deles. Né? São tudo condições que, de alguma forma, reduzem, né, o autodiscernimento. Tá. E tem uma outra na página 34, na tecnologia, você fala as técnicas grafológicas. Primeira técnica. Sim. Técnicas grafológicas, qualquer técnica que seja empregada no processo da escrita. Até podem ser essas nossas enciclopédicas ou não. Né? Dentro da enciclopediologia aqui, da Conscienciologia, tem várias, tem detalhismo, tem a circularidade, tem a exaustividade, até essa que está aí, da técnica das 50 vezes mais, aplicada à escrita. Dentro da grafologia, de maneira geral, então vão existir todas aquelas técnicas próprias da gramática, né, da linguística, aí, que entram também. Um exemplo bom disso, por exemplo, se a gente pegar a literatura médica, isso é muito comum em artigos, em revistas médicas, volta e meia eles publicam textos ensinando as pessoas a escreverem artigos científicos. Por que isso? Porque o médico, como ele tem, as publicações deles, em geral, são sobre casos clínicos, eles têm que saber escrever, não adianta só fazer lá o diagnóstico e depois não saber publicar aqueles dados. Então, volta e meia se encontram artigos excelentes explicando como se faz isso. Então, ali são várias técnicas. Eu até tenho um aqui, depois eu posso te mostrar no final, desse tipo. Então, eles explicam que tipo de palavra a gente não deve usar, por exemplo, aquelas palavras muito vagas, do tipo, provavelmente é isso, né? A maioria é aquilo. Não, buscar uma exatidão. Em vez de dizer a maioria, diga 60% dos casos acontece isso, né? Provavelmente não. Por quê? Porque se é provavelmente, a pessoa está dizendo que ela não sabe se é ou não. Então, esse tipo de regrinha básica de como escrever e também de como escrever de uma forma mais enxuta, tirando aquelas palavras que não são necessárias no texto, tudo isso aí são consideradas técnicas grafológicas. Obrigada, Cris. Cristina, em fatologia, na 13ª linha, o temor de infringir as normas vigentes inibindo a criatividade. Isso até a gente falou um pouco aí, né? É a mesma condição. É na 3ª linha? 13ª. Ah, 13ª não está perto perto do pelourinho, né? É logo depois do pelourinho. É a sequência da mesma ideia, né? Então, é aquela pessoa que ela só fala aquilo que ela sabe que as pessoas vão aplaudir, que é aquilo que é simpático, aquilo que faz com, né? Mas ela não consegue se colocar, não consegue ter um posicionamento que seja mais tarístico, porque ela não quer, ela quer fazer média com as pessoas, ou quer fazer média com a editora, né, para que os seus livros sejam publicados e assim por diante. Em parafatologia, você fala dos acidentes de percurso parapsíquicos. Você pode falar sobre, dentro dessa realidade da síndrome da inércia grafopensênica? Dentro da grafopensenidade, um acidente de percurso, que eu considero dos piores que pode acontecer, e a gente sabe de casos que acontecem, por exemplo, aquela pessoa que está terminando o curso dela, lá o mestrado, o doutorado, e ela perde os originais do trabalho. Né? Isso é um acidente de percurso sério. Mas pode ter outros, pode ser que ela sofra um acidente mesmo. Né? Está escrevendo o livro lá e ela tem que interromper aquele trabalho porque ela teve uma doença, um acidente, alguma coisa. Ou outras coisas do tipo, mais simples, estraga o computador, né? Que é uma coisa, o computador pega mais a gente, porque ele é muito sensível, então é uma coisa mais comum de acontecer, né?
Então, esse tipo de coisa aí, dá para imaginar uma série de transtornos ou de empecilhos que acontecem com maior ou menor gravidade enquanto se está escrevendo alguma coisa que vale a pena ser escrita, né? Obrigada. Cristina, Sim. na pensenologia, na primeira linha, você fala de grafopensene sedentários. Em seguida, a grafopensenidade sedentária. Você poderia esclarecer melhor o que você quis dizer com grafopensene sedentário? O grafopensene sedentário é aquele pensene que ele não traz nada de novo, ele não evolui, ou ele é pobre, entende? É algo que a pessoa escreve, mas que é uma mesmice. Por exemplo, aquela pessoa que vai escrever um romance Água com Açúcar, entende? Que escreve sempre a vida inteira aquilo. É um autor? É. Né? Mas que tipo de informação ela está passando Sem através acréscimo. disso? Hein? Sem acrescentar? Sem acrescentar nada, né? E mesmo ela não evolui, a pensenidade dela é estagnada. Ela não evolui, ela não busca aperfeiçoar essa pensenidade, né? Então fica naquela mesmice de sempre. Tá, Ou obrigada. também pode ter uma outra conotação, que é aquela pessoa que nem sequer começou a trabalhar na escrita, né? Então, do ponto de vista da escrita, ela está estagnada, ela está estacionária. Então, o pensene dela, do ponto de vista da grafologia, é estagnado. Também tem essa forma de avaliar, de examinar. Que seria a grafopensenidade sedentária, né? Grafopensenidade. Ok, obrigada. Poderia explicar a relação entre gasolina azul e a pessoa que tem certa idade, mas aparenta ser mais nova? O caso todo aí é o seguinte: é a pessoa que tem energia de alta qualidade. Então, ela tem dinamismo, trabalha e não tem tanta falência dos órgãos. Isso é que é a gasolina azul. A gasolina azul, aí no caso, é uma expressão que se usa para mostrar que é uma gasolina melhor, mais aditivada, mais acertada, não é isso? Mais potente. Agora, para você, em Fatologia, página 33, 16ª linha. Poderia aprofundar sobre a autossabotagem ideativa associada aos pertúrbios emocionais? Isso até a gente comentou um pouco quando falou do desequilíbrio das emoções, né? Então, é aquela pessoa, por exemplo, que ela não é vigilante na pensenidade dela ou na manutenção do equilíbrio emocional dela. Esse desequilíbrio, essas perturbações, elas interferem demais em toda a elaboração mental da pessoa e, portanto, na produtividade escrita ou qualquer tipo de produtividade intelectual. Agora, ó, para a semiologia, página 36, poderia aprofundar o item 2, antitecnicidade, principalmente a questão do aborrecimento frente ao detalhismo necessário na composição do conforto. Percebe-se haver menos dificuldade no conteúdo, mas quando chega ao rigor da forma, notadamente da enciclopédia da Conscienciologia, há resistência e dificuldade por parte dos autores e autoras. Isso, eu acho que o verbete é um bom exemplo disso, né? Cai bem terrível, como uma luva aqui. Porque a pessoa gosta muito, ela até fica animada na hora de escrever o conteúdo, mas isso, quer seja na enciclopédia ou em qualquer outra publicação que ela vai fazer, ela tem que dar uma forma para isso. Por exemplo, se ela vai escrever na revista Consciência, ela vai ter que adaptar aquele texto dela às orientações daquela revista. Na enciclopédia, ela vai ter que adaptar as orientações da enciclopédia. Então, a pessoa, às vezes, não tem esta paciência de fazer esse ajuste no conforto. E aí, não tem produção, né? Como vai fazer? Vai depender sempre de alguém que faça pela pessoa. Isso pode acontecer uma vez, duas, mas não vai acontecer sempre. Então, a pessoa tem que assumir isso de uma vez. Se ela quer ser escritora, ela tem que assumir que ela tem que trabalhar com conteúdo, mas que ela também tem que trabalhar com a forma. Aqui no A. Na página 35,
você pode falar da sindromologia da última síndrome, a síndrome do perfeccionismo. A síndrome do perfeccionismo é aquela pessoa que, por exemplo, quer escrever um livro, mas ela nunca vai escrever porque ela nunca vai atingir o nível de perfeição que ela acha que... Não precisa nem ser livro, pode ser até um artigo, né? Ele nunca fica pronto porque ele nunca está no nível de perfeição que ela exige a si própria. Então, todo tipo de perfeccionismo ele é contrário a qualquer tipo de produção, quer seja escrita ou não, mas aqui, dentro do nosso contexto, diz respeito ao trabalho escrito, lógico. Okay. Não sei se ficou claro. Marilza, lindo o seu verbete, muito esclarecedor. Essa pergunta que a Fabiane, né, fez agora me reportou a mim mesma durante o período, e a sua resposta anterior também, né, a dificuldade que as pessoas têm em fazer revisão. É uma resistência interna, pelo menos comigo aconteceu isso, havia uma resistência interna à interferência de terceiros na pretensa obra. Então, a minha vivência foi que, à medida que eu me propus a fazer e a aceitar, começou a haver um abertismo consciencial maior para receber críticas e para aceitá-la e incorporá-la ao que eu estava falando. O professor fala sempre que uma obra, ela nunca tem um autor só. Hoje eu estou com um verbete já encaminhado, mais 2 em andamento, e o livro, finalmente, e vejo o quanto, a cada momento que eu me proponho a ouvir o revisor e a entender a ideia dele, assimilar com a minha, o meu abertismo consciencial aumenta. E isso é um exercício de flexibilidade e exercício. Então, quem tem essa dificuldade deveria abrir mão para poder sair enriquecido. Cada revisão, a gente, pelo menos comigo acontece isso, a gente sai mais enriquecido de cada revisão que acontece. Eu acho que é uma questão de, também, né? Eu acho que é bem importante essa tua colocação, e eu vejo o seguinte, que sempre a pessoa ela deve avaliar muito bem o limite das coisas. Qual é o limite em que ela está recusando uma revisão, porque aquilo é uma ideia importante que ela quer passar no texto dela, e ela tem argumentos para reforçar essa ideia? Nesse caso, ela tem que se posicionar. Mas até que ponto, por exemplo, se ela quer escrever sobre culinária, ela não pode mandar isso, por exemplo, para uma editora que vai tratar sobre filosofia. Qualquer que seja que a linha de pesquisa, que a linha de editorial seja outra. Então, a pessoa, primeiro, ela tem que saber assim, para onde eu estou querendo publicar esse texto. E se adequar a essa condição. E ouvir os revisores. Eu sempre gostei muito de receber revisão, né? E eu aprendi muito dentro da minha vida profissional, porque eu tinha um chefe, eu trabalhava na equipe dele, e quando eu escrevia um texto, ele pegava meus textos e começava a cortar todas as palavras em excesso que tinha. Isso, eu achava o máximo quando ele fazia isso, porque isso foi o que me ajudou a escrever de uma forma mais enxuta. Entende? Eu pegava aquele texto e via, puxa, mas quanta palavra desnecessária que a gente coloca aqui. Então, assim, esses tipos de feedback são valiosíssimos, né? Eu acho uma pena que, às vezes, a pessoa que não tem essa flexibilidade ou esse abertismo para receber isso aí. Agora, sempre sem perder o posicionamento pessoal, né? Isso também é importante. Cristina, sabe uma coisa que eu vejo também? É que as pessoas pensam que a revisão, inicialmente a ideia é essa, que a revisão vai mudar totalmente
aquilo que você escreveu. Muda como você escreveu, não o sentido que você quer dar. E se a pessoa tem segurança naquilo que ela quer colocar, eu acho que ela tem que brigar, sim, fazer prevalecer e explicar por que ela quer daquela forma. Bom. Não é simplesmente aceitar tudo. Então, a pessoa não é obrigada a aceitar, mas ela tem que provar que aquilo que ela quer fazer realmente é forma. A forma pode não ser aquela que ela está fazendo, né? Mas até o que ela quer é aquilo. Veja, tem que ter nesse fundamento. ponto, Tem que ter fundamento. Até nisso tem que ter fundamento. nesse ponto em que tu colocaste, a forma como ela está escrevendo é que vai ser modificada. Mas até isso a pessoa tem que avaliar, porque assim, ó, se ela quer escrever de uma forma totalmente diferente, talvez ela esteja querendo publicar no lugar errado. Pode né? ser. Então, Também. Então, se a pessoa quer escrever um texto e quer publicar dentro da enciclopédia, ou quer publicar dentro pela Editares, é óbvio que vai ter que ter uma sincronicidade, vai ter que ter uma sintonia com a conscienciologia. Se ela quer publicar fora, com a estilística. Então, se ela quer publicar algo diferente, ela pode, ela é livre, ela é o autor. Então, ela busca uma outra editora, uma outra coisa. Eu não vejo problema nenhum nas pessoas terem a liberdade de publicar onde elas quiserem, de irem e virem. Né? Cada um o autor sabe, ele é senhor de si. Tá bom. Obrigada. Parabéns mais uma vez aí. Oi, Cristina. Na página 33, na fatologia, a sexta linha de baixo para cima, no final da linha, o bloqueio da produção escrita, compondo o quadro de manifestações mórbidas. Você podia ampliar isso aí? Escritor suicida consagrado. Então, o que se viu? Ali tem um outro item que a gente até pode falar junto, talvez. O bloqueio da produção escrita é esse, e depois, em seguida, antes, o bloqueio autoral admitido entre os escritores de referência da literatura mundial. Então, o que a gente viu? Que não basta, às vezes, o escritor ou o autor ser veterano. Que o bloqueio ele pode acontecer em qualquer fase da vida se a pessoa não ficar atenta às coisas que podem estar acontecendo com ela. Né? Então, essa vigilância ela é importantíssima. Nesse exemplo aí, nessa frase que você está perguntando, o que a gente pode dizer é o seguinte, ó, existe um trabalho mostrando que entre escritores, entre autores, aproximadamente 18% de vezes maior o índice de suicídio do que na população geral. Tá? Isso tem aqui, é um dado que tem um livro que eu tenho aqui, se alguém quiser depois verificar, pode constatar isso. E o que eles viram? Que esses suicídios acontecem não porque a pessoa esteja num bloqueio de escritor, mas que esses bloqueios são sintomas que se manifestam previamente, por exemplo, no caso de um suicídio. Pode acontecer. Foi o caso, o exemplo que a gente tem é do Hemingway, né? Que ele tinha um distúrbio depressivo e acabou se suicidando. Mas antes de se suicidar, ele estava já com 60 e poucos anos, ele estava numa fase de bloqueio de escrita. Né? Então, isso é um dado que existe por aí para se pensar, porque esse índice de 18% de distúrbios depressivos e tendência suicida entre autores é bastante alto. Né? Na página 33, na 8ª linha, na fatologia, na 8ª linha, de baixo para cima, a fuga por meio da psicomotricidade. Você pode fazer uma relação e dar alguns exemplos disso? Isso é tão comum, né? É tão fácil. Eu acho que todos nós temos isso. Né? Então, a gente senta para escrever, daí lembra que tem lá que colocar a roupa na máquina de lavar, levanta, vai lá. Né? Então, faz qualquer negócio para não ficar sentado e escrever. Né? Isso acontece no dia a dia. Agora, tem gente que faz isso de uma forma mais crônica, mais patológica, por exemplo. Então, ela resolve fazer um projeto um projeto mirabolante qualquer grande que vai desviar ela durante 1 ano e tanto do trabalho, do livro que ela tinha decidido escrever. Né?
Agora, isso pega a maioria de nós, né? Só o dia que a gente não está muito afim de escrever, a gente inventa qualquer negócio para Cristina, não fazer. eu entendi dessa maneira também em relação a você sair, estar escrevendo, não conseguir ficar ali sentado. Agora, e aquela pessoa que é mais psicomotora? Então, o meu exemplo até, eu trabalho com fisioterapia, tudo muito prático, né? Então, eu já tenho uma tendência a essa atividade mais psicomotora. Então, eu escrevo também, mas eu tenho uma dificuldade em iniciar a parte de pesquisa, principalmente verbete, que é o que eu tenho mais dificuldade. Nesse sentido, não só a você sentar e sair, levantar e ficar fazendo alguma atividade. O que você poderia dizer das pessoas que têm uma característica mais psicomotora? Eu acho que isso é mais uma das desculpas que a gente inventa. Eu sei, porque eu também poderia dizer que eu tenho, porque eu sou basicamente técnica. Meu negócio é trabalho de bancada e é isso que eu gosto de fazer. Agora, eu também tenho o lado da escrita. E acho que isso tudo passa pela dificuldade de... Vamos ver ali na citaciologia, aquela frasezinha que todo mundo sabe, que é velha, que todo mundo conhece, mas é aquela dificuldade de sentar e começar a escrever. Sabe, o fato da pessoa ter uma habilidade psicomotriz não quer dizer, ou não justifica, que ela não possa ter os dois tipos de manifestação, o intelectual e o psicomotriz. Entende? Eu acho que isso... Acho que é uma desculpa, acho que é até um mecanismo de defesa da gente de querer dizer que a gente não pode conciliar as duas coisas. Pode, né? Pode. E ainda mais dentro da tua área, eu acho que pode até escrever sobre os casos clínicos, que é fisioterapia, né? Sim, não, eu sou professora, eu trabalho com... Eu já fiz mestrado, fiz dissertação. Então, eu não acho que seja impossível, porque você consegue. Mas eu tenho uma dificuldade. Agora, eu também acho assim, que a gente inicia... Isso é suposição minha, até só me corrija se eu estiver errado. Mas, ao longo da evolução, eu tenho a impressão que a gente começa sendo mais psicomotriz e, com o tempo, vai indo mais para o lado mental somático. Eu não sei se né? A tendência da pessoa é vir de uma... Primeiro ela é bicho, depois ela vira gente. Então, é uma questão de aprendizado, de fazer muito até aprender. Essa história de ter que fazer, repetir, fazer, a gente não tem como escapar disso. Agora, as pessoas falam que a situação mais séria é que se mata muita gente na guerra. Mas, já no latim antigo, eles falavam gula pluris occidit quam gladius. A gula mata mais do que a espada. Nós estamos vendo isso agora no Brasil. Olha o tanto de gente com processo... Agora, veja, isso é medieval, essa expressão. Entende? Está voltando tudo agora. Estados Unidos, mais de 50%, todo mundo com obesidade. O Brasil, 48%, é a última pesquisa. Gula pluris occidit quam gladius. Quer dizer, mais do que o glauco, mais do que a espada, né? Mais do que a arma. Terrível isso, hein? Eles já sabiam disso na Idade Média. Aquela turma da monarquia, tudo que morria mais cedo. E quase sempre tinha vários nomes para aquilo, né? O dedão do pé, que dava alteração, tem vários nomes para isso aí. São as doenças clássicas do processo da articulação, por comer demais, excessiva, etc. Caso sério. De modo que é a vida, né? Temos que aprender, né? Pouco a pouco. Cristina, aqui na página 37, na página, desculpa, 35, poderia falar sobre a lei de Parkinson? Já falou, né? A lei de Parkinson é o Northcote Parkinson. Esse homem, ele escreveu um livro que eu tenho aqui. Eu até não coloquei na bibliografia, porque eu consegui comprar só depois que eu já tinha entregue o verbete. É sociólogo, eu acho, né?
Eu não sei o que ele era, mas ele já dessomou até. Esse livro aqui é de 1956, é bem antigo. Ele tinha sido esquecido. Ele fala sobre as formas de gerenciar dos governos, não é? Mas que serve para qualquer tipo de gerenciamento, em qualquer tipo de grupo de trabalho. E esse livro que ele escreveu tinha sido esquecido, até que esse jornalista, que eu acho que é um jornalista, Vilas Boas Correia, escreve na coluna dele do Jornal do Brasil, ele redescobre esse livro e escreve sobre esse livro aqui. Então, essa lei diz o seguinte, que a tendência das pessoas se elas tiverem, sempre ocupar todo o tempo que elas têm para fazer uma determinada tarefa, ocupar o tempo máximo, limite, que é dado a ela para fazer essa tarefa. Então, se tem um trabalho que poderia ser feito em um dia, mas se for dado um prazo de uma semana, a pessoa tende a levar uma semana para concluir esse trabalho. Isso é a lei de Parkinson. E é isso que a gente faz com os nossos escritos, né? A gente vai adiando e vai espichando e vai deixando até as últimas, até não dar mais tempo de entregar. E agora, esse livro aqui, ó, ele era um brincalhão, ele era muito brincalhão, esse Parkinson aqui. É muito interessante. Eu não terminei de ler todo, mas ele faz é um livro interessante porque ele faz uma crítica dos governos. E esse Vilas Boas, que é o jornalista que redescobriu o livro, ele faz um comentário em 2008 sobre um paralelismo sobre o que era o governo naquela época, em 1956, quando foi escrito, e na época do governo do Lula, que foi quando o Vilas Boas escreveu essa coluna no jornal, mostrando que não tinha mudado nada, que estava tudo igual ainda, né, e que a ineficiência dessa máquina burocrática era a mesma, né, pegando outros aspectos além dessa lei de Parkinson. Então, muito interessante, e em vista dessa coluna escrita no Jornal do Brasil, a Nova Fronteira resolveu reeditar o livro. Então, foi uma dessas preciosidades que foi encontrada, né, e reeditadas. Deixo aí, depois eu vou até deixar na holoteca, depois que eu terminar de ler, porque eu também não li. Aqui na sindromologia, logo abaixo, a síndrome da aproxia, né? Aproxia. Podia aprofundar? É uma síndrome relacionada à preguiça mental, à preguiça intelectual, que acaba influindo na memória, na falta de memória e na falta de atenção da pessoa. É uma síndrome relacionada a isso. Aqui na terapeuticologia, na outra página 37, está excelente isso aqui, porque geralmente a gente fica muito envolvido na vivência do problema e na indicação do problema sem pensar na solução. Então, meus parabéns aqui, gostei muito daqui. Obrigada. Tá bom. Acho que queria ler. Vocês... O senhor já conhecia esse livro, professor Valdo? O senhor tinha esse? Foi bom. Não, esse aqui eu já tinha visto alguma coisa. Agora, o Vilas Boas Correias, ele é fora de série, esse homem. Ele tem o jornalista brasileiro, ele tem um estilo todo especial para escrever. Ele escreve há dezenas de anos. E é um dos maiores, eu considero um dos maiores cientistas políticos que o Brasil já teve todos os tempos, esse homem. Ele é fora de série. Aí é ele que faz alguma apreciação sobre isso. Vilas Boas Correia. Vale a pena ver. São as crônicas dele. Ele tem um estilo todo especial de escrever. Só ele que escreve daquele jeito. Tem muita cabeça. Cristina, aqui no A, eu vi que na definologia você coloca, ou seja, com sim principiante e veterana. Eu gostaria de saber o que você acha que seja a diferença, né, dessa síndrome de inércia grafopensênica na consim veterana e principiante. Não, o que eu acho que é importante salientar aí, a questão do veterano, é que para a pessoa não achar que porque ela já escreveu 2, 3 ou mesmo vários livros, que ela está livre desses bloqueios. É o caso que eu ia explicar antes. O Hemingway, que eu falei, é um caso desse, mas teve vários outros. Por exemplo,
O Garcia Marques, que ele agora já deve estar bem velhinho, ele já deve estar com mais de 80 anos de idade, eu acho. Mas ele foi um escritor que escreveu a vida inteira, todos os dias. Ele tinha uma disciplina rígida de escrever diariamente. Quando chegou em 2005, isso ele relatou em entrevista, né? Ele abriu o jogo de que ele não conseguiu escrever mais nenhuma linha, em 2005. De lá para cá, eu acho que ele não escreveu nenhum livro mais também, pelo menos eu não encontrei. Né? Verdade que nessa época ele já estava um pouco doente, tudo mais, já estava com mais idade, mas, de qualquer forma, a idade em si não é uma razão, por exemplo, para a pessoa parar de escrever. Está aí o professor Valdo, que é mais prolífico do que qualquer um de nós. Então, ele, por alguma razão, uma pessoa que escreveu a vida inteira e foi consagrado e foi nobelista, teve bloqueio. E lá, aos 32 anos de idade, ele também já havia tido um bloqueio de escrita, tinha parado e conseguiu vencer. E, quando ele vence aquele bloqueio, ele escreve Os 100 Anos de Solidão, que eu acho que foi talvez a obra-prima dele, não sei. Né? Então, assim, o que eu quis chamar a atenção quando eu coloco principiante ou veterano aqui, é que isso, ninguém está livre. Por exemplo, se ela entrar num processo de doença, se for uma pessoa sujeita a esses distúrbios depressivos, em geral, que são as maiores causas desse tipo de coisa, a pessoa pode embarcar nisso aí. Então, a vigilância tem que ser constante e a disciplina de escrever diariamente tem que ser constante. Cristina, aqui na página 33, na parapatologia, terceira linha de baixo para cima, você coloca o autoenfrentamento da preterição multiexistencial do abandono intelectivo. Você pode aprofundar um pouquinho mais? Então eu acho que aquela pessoa tem que pensar assim, há quanto tempo ou há quantas vidas eu venho postergando os meus trabalhos intelectuais, né? Então, talvez até complementando aquela ideia da psicomotricidade, né? A quantas vidas a pessoa vem se dedicando apenas a aspectos psicomotrizes. Até quando ela vai adiar esse enfrentamento de que uma hora tem que começar e que não é fácil começar, principalmente para quem não tem o traquejo nisso, vai ter que assim, suar sangue, suar suor, né? Não tem outra maneira de fazer. Cima no ar. É na Fatologia, página 33, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10ª linha, no comecinho da 10ª linha. De cima para baixo? Isso, de cima para baixo, isso. A dispersão da neoideia. Fala um pouco sobre isso. Ali vamos ver junto com os outros itens que tem, né? Então, tem várias coisas que falam sobre isso. A sequência, né? Você veio trazendo. Né? Mas então, como é que é a dispersão? A dispersão é quando a pessoa perde, né? Ela estava numa linha de pensene, vinha fluindo direito. Aí, por alguma razão, ela interrompe aquilo. Ela interrompe porque ela tem o hábito de não dar continuidade nessa disciplina de escrever todo dia. Lá pelas tantas, aquela ideia que ela tinha, que estava surgindo, que ela estava tendo inspiração, some, né? Vai, dispersa. Né? Desvia aí no item seguinte, desvia o fluxo criativo, ela perde o timing, né, do trabalho. Você tem alguma ideia de alguma técnica anti-dispersão consciencial? Não entendi, Tânia. Como é que você faz? Você tem alguma ideia ou você não tem essa característica? Você só estuda? Não, eu como acho que muita gente, já passei várias vezes por essa situação, lógico. Se a gente não consegue, por uma razão qualquer, dar continuidade a um trabalho, perde o fio da meada. O meu livro aconteceu isso. Eu já perdi o fio da meada dele. Eu tinha decidido lá, em 2006, eu estava fazendo curso de autores. Então, agora, o livro eu tenho que retomar, que não vai ser nesse momento agora, porque agora eu estou priorizando as coisas outras, né? Mas, enfim, foi um exemplo. Eu perdi o fio da meada. Eu tinha uma linha que hoje eu já sei que não é mais aquilo que eu vou escrever. Entende? Então, isso acontece sempre. Se a gente passar
está escrevendo um artigo que seja, um verbete, tirar um mês de férias, vai viajar, quando volta, muitas vezes já perdeu o fio da meada. Tem que começar do zero, tem que começar a pesquisa de novo, tem que começar a ver qual era a ideia inicial, ver se surgem outras ideias. Então, isso é um processo muito negativo, essas interrupções para quem está escrevendo. Tá ok, muito obrigada. Cris, dentro disso que está falando, é importante também fazer uma diferença. Aqui no item 13 da parasemiologia, página 36, você coloca da incoesão, para fazer uma diferenciação dessa questão da pessoa perder o fio da meada e da pessoa não delimitar também o foco, né? Pode comentar isso aí? Isso aqui é uma das coisas, vejam, essas coisas, esses sintomas todos que eu coloco aqui, essas manifestações, não são todos sintomas, são coisas que eu observei, algumas em mim e muitas em outras pessoas, porque eu tenho trabalhado sempre com muitas pessoas, né? Desde a minha vida profissional, eu sempre tive contato com muita gente. Ou dando treinamentos, ou auxiliando em alguma coisa ou outra. Então, nessas minhas experiências, uma das coisas que eu tenho observado é que, às vezes, a dificuldade da pessoa escrever é porque ela não consegue saber sobre o que ela tem que escrever. Ela começa a querer abordar vários assuntos ao mesmo tempo. E, quando a gente pega o texto que ela traz, observa aquilo e vê aquilo que eu denomino de um texto esquizofrênico. Quer dizer, ele é dissociado, ele não tem... Ele fala sobre várias coisas, e, no fundo, a gente lê e não entende nada do que a pessoa está, de fato, querendo falar. Então, a primeira coisa que a pessoa tem que fazer, quando quer escrever alguma coisa, é colocar no papel, né, que tem um outro item aí que fala sobre isso, que agora eu não sei qual é o item, é colocar no papel qual é a ideia central, sobre o que ela de fato quer escrever e tentar manter essa linha. Ok. Cristina, em relação a essa perda do fio da meada, a gente pode dizer, então, que há uma relação direta de subestimação do amparador aí, em relação a isso? Você tem uma inspiração, aí você perde o fio da meada, vai... Não, a perda do fio da meada, eu acho que é a indisciplina da pessoa, começa por aí, né? Ou melhor, a falta de priorização, né? Ela priorizou fazer outra coisa, ou por uma contingência que era válida até na vida, ou não, em geral não são tão válidas assim, né? Mas, de alguma forma, a pessoa despriorizou aquilo, então ela perde o fio da meada. Aí, ela perde o amparo de função. Entende? Porque o amparo de função vai estar ali do lado na hora que ela estiver trabalhando com a coisa. Na hora que ela mesma deixou de lado, o amparo de função também sai de cena. Entendi, quer dizer que não basta ficar esperando só o amparador. Obrigado. Professor Valdo, aqui, ó. Na página 23 do dicionário, na conclusão, o senhor fala no item 2 sobre a semiconsciencialidade. O senhor poderia falar um pouco como é que é a condição? Ela fica tipo 50% no intrafísico, 50% no extrafísico? Aí depende da autoconsciencialidade da consciência, né? Agora, a semiconsciencialidade, ela começa de uma maneira mais prática, objetiva, pela OFIEX da pessoa. Porque ela começa a trabalhar além da TENEPS, assistindo consciex. E essas consciex aí que vêm, elas são muito específicas do destino do ofiexista, ou da ofiexista, entende? Porque aquilo tem relação com aquela consciência. E outra coisa, o amparador de função do OFIEX é diferente da TENEPS. Agora, uma coisa que hoje eu estava estudando, que eu estava falando até lá com a turma, é aquele negócio da semiconsci. Como é que é isso, professor? Então, a semiconsci é o outro lado. Você, por exemplo, você pode fazer uma abordagem à semiconsciex de dois modos. Primeiro, vendo o aspecto da consciex. Segundo, vendo o aspecto da consci. Porque a semiconsciência que nós estamos falando é justamente uma consciência humana, intrafísica, consci. Mas ela fica mais consciex, entende? Agora, quem domina bem essa condição já é no nível dos
evoluciolo, por exemplo. Mas agora, começa o domínio dessa história através do problema mesmo da UFIEX. Da UFIEX. Agora, mais ou menos o que eu estou escrevendo é a semiconsinologia, entende? Sim. Que é a outra face da moeda da semiconsciexualidade, entende? Agora, isso que eu digo que a semiconsciexologia é a ciência aplicada, com todos os processos, pesquisa, etc., da consciência sendo temporariamente intrafísica consim, mas igualmente consciex, no caso, semiconsciex. Ou seja, a personalidade vista pelo prisma humano na estrutura da condição evoluída da semiconsciexologia. Entendeu? Entendi. Agora, há um fato sustentador dessa definição. Se a consciência humana apresenta as características de semiconsciex, ela também apresenta, com lógica, as características de semiconsci. Uma coisa tem que coexistir com a outra. Agora, em outras palavras aqui, ó, a condição da semiconsci é o lado evoluído do perfil da semiconsciex, demonstrando a característica pessoal de mini-peça de notável expressão do maxi mecanismo multidimensional e interassistencial. Entende? Entendi. É uma expressão disso. Então, não há coisa de julgar fora. Agora, aqui eu digo o seguinte, na caracterologia, eu enumero aqui mais ou menos 20 especialidades que são megatrafores da semiconsci, ou, se você quiser, da semiconsciex, mas aqui eu estou chamando a atenção mais da semiconsci. Condições que devemos buscar na escolha de nossas amizades raríssimas ideais, que é o que eu estava falando lá. Agora, eu tenho 20 ao todo. Aqui ainda não está na ordem alfabética, eu vou pôr ainda. Mas o caso é o seguinte, eu estou dando aqui tipo especialidade, para a pessoa ver o que aquilo envolve a ela, entende? Autodiscernimentologia, auto-interassistenciologia, autotaristicologia, autopriorologia, autotacritmologia, autopercepciologia, automaturologia, autodespertologia, autovoluntariologia. Quer que leia o resto? Bom, se o senhor quiser, pode. Tudo parece, mas não é igual, não tem nada igual aqui. Automega-gesconologia, que é a obra-prima da pessoa, né? Automega-euforizaciologia, autoverponologia, intermissiologia, que aqui é o processo do teu curso intermissivo, autoprogestiologia, aí vem autofiexologia, que a gente falou, autocosmoeticologia, autoequilibriologia, que é a imperturbabilidade, autoproexologia e autoneurolexologia, porque isso aí, para a pessoa chegar, ela tem que ter alguma disposição mais assim, poliglótica dentro da situação dela. Porque se ela está mexendo com outra dimensão, exige apreciações também de comunicação mais evoluída. E a última, autopolicarmologia. Agora, aqui eu digo, a semiconsinidade, essa condição, é a condição natural das consciências quando ressomam, que é a ressomatologia, notadamente a partir do nível evolutivo dos evoluciólogos. Evoluciólogo, a gente sabe que eles trabalham mais extrafisicamente, mas aqui no caso, se ele vem para cá, ele chancela muito essa condição de consim, trabalhando lá de lá, entende? Mas como seria a vida humana dele, professor Valdo? Ele tem que ficar essa consciência tem que ficar mais recolhida, ele deve viver, né? Na base, vamos dizer assim, adstrito ao OFIEX, né? Ah, tá. Entendi. Então, perfilologia. A semiconsci apresenta características diferentes dos perfis da consciex, que é a extrafisicologia, em si, e também da conscinim, que é a consciência do feto, da fetologia. Entende?
São condições diferentes, não são iguais. A pessoa vê. Era isso que eu estava falando lá hoje. Aí. Hoje na mini tertúlia. Tá certo. Mas agora, esses 20 itens eu vou colocar na ordem alfabética, direitinho, alfanumérica, para a pessoa examinar como é que é. Obrigada, professor. Gente, nós temos aqui a Cristina Avaí, ó, ela está esperando vocês. Vocês ainda têm mais 5 minutos. Aqui em cima no ar, na página 37, na terapeuticologia, o item 14. Fala dessa lateropensenidade que não sai do foco. Fala um pouco sobre isso, por favor. Isso aqui é um aspecto interessante. Então, às vezes, a pessoa está sem ideias, né? Mas ela está sem ideias, ou está sem inspiração, como dizem, porque ela não consegue pensar de formas um pouco diferentes, ela não consegue sair, ela está muito rígida, muito fixada numa ideia única, né? E não consegue examinar ideias paralelas. Essa lateropensenidade é ter pensamentos que são não tão produto de um raciocínio tão lógico, tão retilíneo, mas de um raciocínio mais criativo, né? Então, que ela se permite a fazer associações livres de ideias, a ampliar o universo dela. Então, tem uma imagem que a gente pode pensar para entender isso melhor, é assim, aquela pessoa que está procurando ouro, então ela vai cavar um buraco no terreno à procura do ouro, né? Ela cava cada vez mais fundo porque ela acha que o ouro está ali. E, quando ela não encontra, ela cava mais fundo ainda dentro daquele mesmo buraco. Às vezes, o ouro podia estar perto da superfície, mas um pouco ao lado, 1 metro ao lado. Ela não se dá o trabalho de cavar para o lado para procurar outras coisas. Isso é uma ideia, uma imagem que a gente encontra nesses artigos sobre criatividade. Então, mostrando que, às vezes, a forma de sair do impasse de uma pesquisa, ou encontrar o fio da meada de novo, de um trabalho que se está fazendo, é buscar pensar um pouco diferente do que a gente vinha pensando até então. É ter essa flexibilidade mental. Não é os 360 graus de interesse, não, né? Não, que isso não, já não. é sair do foco Aí totalmente. É diferente de sair do foco. É assim, ó, digamos que é uma saída do foco controlada, né? Que é a técnica do brainstorm, é isso. A técnica do brainstorm é isso, faz associações livres de ideia e depois vai fazer a crítica em cima dessas ideias que surgiram, né? Depois vai fazer aquela análise em cima de um raciocínio mais lógico em cima daquelas ideias que surgiram de um raciocínio do tipo divergente. Tá ok, muito obrigada. Letra A. Poderia falar o primeiro binômio, na página 34? Binomiologia. Binômio castrador da criatividade, obrigação, repressão. Na questão da escrita, tem duas coisas que eu acho que são assim, que minam qualquer inspiração, criatividade, vontade do escritor. Um é a obrigação de ter que escrever. E o outro é a repressão do meio social em que ele vive. Da repressão até a gente já falou alguma coisa aqui, né? Então, ele está dentro de uma instituição, por exemplo, e ele tem que escrever apenas sobre aquilo que a instituição diz que ele pode escrever. Ele não pode colocar as ideias dele, porque aquilo poderiam ferir algum ponto de vista da instituição, por exemplo. Um ponto de vista que ele não concorda. Então, ali seria uma repressão. E a obrigação, tem o exemplo, por exemplo, daqueles... Isso eu vi muito na minha vida, isso, dentro dos centros de pesquisa, aquele pesquisador sênior dentro de um laboratório, que ele depende de verba de instituições fomentadoras de pesquisa, tipo CNPq e outras aí,
E que, para receber essa verba e para manter o laboratório funcionando, eles precisam ter uma cota de produção intelectual. Lógico que existem os dois lados da moeda. Do ponto de vista da instituição que fornece o dinheiro, ela tem razão de ter algum tipo de controle para ver se aquele dinheiro está sendo bem aplicado ou não. Mas, por um outro lado, essa obrigação cria uma ansiedade e um estresse extremamente grande nesses pesquisadores que têm que escrever, de qualquer maneira, os seus resultados. Gente, então nós vamos abrir um parênteses agora. Pedimos, por gentileza, para desligarem os celulares e, na hora da mega euforização, por favor, não teclarem os computadores. Obrigada.
Então, Tiago, como é que foi aí? Bem, no início, não sei se alguém que está usando um perfume, mas eu senti um cheiro bem doce, né, de perfume. Depois meu olho esquerdo começou a arder, lacrimejar um pouquinho, né? E à medida que foi passando, eu comecei a sentir mais intensificado, né, o campo. Comecei a perceber uma energia bem limpa, a imagem mental que me vinha era de uma coisa bem branca, bem limpa, né? E mais para o final, eu comecei a sentir, bem no finalzinho, né, bastante energia, um campo bem intenso, deu uma vontade de rir, assim, segurei um pouquinho, né, que deu uma tranquilidade bem agradável, uma sensação bem agradável. Você está sentindo bem agora, né? Estou, muito bem. E você, como é que foi lá? Eu entrei em EV umas 3, 4 vezes. Eu senti mais a questão do campo ser muito silencioso e minha cabeça ser muito barulhenta em relação ao campo. Mas mais no final ficou mais quietinho. Foi, né? Você está sentindo bem? Sim. E o doutor, como é que foi lá? O campo se intensificou a partir do trabalho. Eu senti, não tinha vontade de rir, mas um bem-estar, vontade de ficar aqui o dia inteiro. E no final deu uma vontade de exteriorizar a energia. Aí foi, eu acho que foi meio espontâneo. O campo está muito espontâneo. forte, vocês têm energia, os 3 aí são bons nisso, muito bom. Você é bem assistido por causa da sua clínica lá, o trabalho. Forte, bem forte. Vamos em frente. Se a gente precisar amanhã aí de fornecedor de energia, você liga aí, tem a Itaipu aqui. Tá certo? Falando lá para ele, vai ver. Muito bom, gente. Obrigado. Valeu.
Então, como é que foi? Como poder expressar, né? Tanta vivência. Não é fácil colocar as palavras. Mas foi sensação de muita assistência e como a limpeza que foi produzindo isso, né? Até poder sentir bem no campo, quase ao final. Mas ao princípio era tudo uma movimentação dos chakras, mas acho que não são os meus, né? Muitos chakras eu senti. Muitos chakras. E muito trabalho na... Você está sentindo bem agora? Aumentar o soma. Sim, tá bem. Sim. Então, tá sim. bem. E você, como é que foi? Hoje eu vim com uma demanda bem específica, assim. Estava com um grupo que eu estava precisando assistir, eu não estava tendo muito sucesso, e eu quis aproveitar essa energia do campo para ver se eu conseguia dar uma assistência maior. E eu vi que houve um pouco de resistência no começo, mas depois eu vi que foi pacificando um pouco e foi bem forte, assim. Até quando eu estava sentada ali, eu vi que foi vários tipos de sinaléticas, assim, de resistência que eu fui percebendo de determinadas consciências, mas depois foi... Você está sentindo bem agora? Estou. Bem. Estou bem. E você, Kátia? Foi bem interessante, eu senti o fronto pulsar o tempo todo. E logo no início, assim, na metade direita aqui da minha tela mental, veio assim, China, e ficou China, 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 China. Aí depois começaram a aparecer várias paisagens, aí depois veio assim, pedras preciosas. Aí ficou um tempo, aí depois apareceu como se fosse um jardim, assim, aí tinha umas pedras bem grandes, e aí era como se cada um tivesse numa pedra, e aí parecia que estava escrevendo, mas aí daqui a pouco assim veio que era fazendo aqueles caracteres chineses, sabe? Na pedra, assim, né? Aí depois veio uma outra cena, assim, como se fosse uma mesa, e aí tinha como se fosse um livro, mas era um livro de pano, assim, sabe? As páginas eram de pano, pintadas. E aí, quando eu olhei, assim, tinha acho que era uma biblioteca, algum lugar, assim, porque aí tinha uma estante, estava cheinho desses livros, assim, né? Assim, guardados, assim. E aí depois, num outro lado, assim, tinha um rolo. Então, na verdade, é como se fosse um rolo, assim, do pano, e aí aquilo ia sendo escrito e depois ia sendo cortado e juntava os pedaços, né? Pergaminho, isso. E aí foi engraçado, porque assim, eu senti como se eu tivesse com uma roupa assim larga, mas era uma coisa assim que só vestia aqui por cima, assim, não abotoava nada, não. Só vestia por cima. E como se eu fosse um homem assim mais magro, assim, com a perna bem mais comprida, sentia minha perna assim mais comprida, sabe? E assim, acho que mais velho também. E aí depois vieram cenas assim de tomando sopa, alguma coisa no jardim. E aí foi gozado porque esse pedaço aqui, a tela ficou pequenininha aqui, mas depois ela foi aumentando. Mas ela não chegou assim na cabeça toda, ela ficou parcialmente. Teve um pedaço aqui que não tinha nada, só um pedaço que era a tela. Você está sentindo bem agora? Sim. Então tá. Depois de tudo isso, Mas olha, parabéns, vocês estão ótimos, está tudo bem. Muita energia no campo. Valeu, muitas graças. Obrigada. Gente, eu devolvo a professora Cristina a vocês. Cristina, aqui no B, é a Sandra. Cristina, eu queria refletir com você a questão da gente, às vezes, ter mais facilidade de escrever o verbete do que escrever o nosso livro, né? Eu já vi várias pessoas falando isso e que, às vezes, estão dedicando tempo maior agora para o verbete em detrimento do livro. Então, eu fiquei pensando quais seriam as hipóteses, né, que facilita tanto a escrita do verbete. Eu estou pensando que uma coisa que facilita bastante é a chapa verbetográfica. E às vezes a pessoa não tem uma chapa, né, do seu próprio livro
que ela vai seguir, que ela vai preenchendo aquilo de forma mais contínua. Não sei o que você acha. Eu acho que não é exatamente isso que influi aí. Eu acho que o verbete, apesar dele ser bastante complexo, ele é mais fácil, né, para quem está começando a escrever, porque ele é mais curto, né? Entende? Eu posso dar um palpite? Pode. O caso é o seguinte, o verbete é muito técnico profissional. O livro, a pessoa faz por ela mesma, a coisa dela é mais amador, menos técnico. Então, o verbete exige muito atenção e detalhe. O livro, não. Ele é composto à vontade, com mais liberdade. Mas essa liberdade dificulta a vida da gente, né? Dificulta, mas agora o processo é que a pessoa tem mais liberdade de ação, né? É mais livre. Já o verbete, não. Ele exige. Então, o verbete é matemático. Agora, o livro é literário. Eu acho o que você acha? Está certo isso, você? Não é exatamente a chapa, mas sim o fato de, por exemplo, os sublinhamentos facilitam muito. Do quê? Os sublinhamentos facilitam Sim. muito, porque é mais fácil compor essas ideias. Entende? Quem faz muito verbete aprende melhor a redação. Então pode fazer um livro mais técnico. Entende? O processo é a tecnologia. Eu só queria colocar que o que a Kátia falou ali com relação à China é o material que eu estava pesquisando hoje de manhã lá no Loteca sobre o museu. Eu tenho a foto aqui que eu mostrei para o Antônio antes de entrar aqui no tertuliário, daquela view de programa, tudo. Eu vou mostrar para ela. Sabe o que é? Eu acho que é o par inversor que ajudou vocês. Porque é muita coincidência, né? Eu estava de manhã. Eu tinha falado que ele ia acabar aparecendo aí hoje, foi ele. Ele mexe com energia, ele é muito bom nisso. E bem como ela falou, as faixas e tudo, tecido, do Museu do Shandong. Eu estou com a foto aqui no meu celular, aqui, olha. Eu vou mostrar para ela. Muito bom. Quem é que está com o microfone aí? Como é que é? Microfone. Cristina, aqui atrás. Aqui, na tecnologia, tu colocastes a técnica da expansão pulmonar. Gostaria de saber por quê. Essa técnica, eu pelo menos eu uso essa técnica, né? Porque ela consiste em 20 inspirações e expirações, né? Num ambiente onde não seja poluído, né? De preferência ao ar livre, alguma coisa assim. Então, quando a pessoa ela entra naquela estafa intelectual, ou quando ela está com uma sonolência que começa, que isso é comum, principalmente nos principiantes, sentem mais isso, essa técnica ajuda bastante, pelo menos me ajudou. Né? Então, eu achei interessante de citar. Que é uma coisa fácil de fazer, né? E resolve. Tem resultados. Tá, obrigada. Professor, B. Marconi, aqui. Premissa, esse item 1 do dicionário. Dá uma aprofundada, por favor. Premissa receptiva humana. Aqui nós estamos falando sobre a preparação e interiorização da vida humana, né? Tem tudo aqui, desde o processo do renascimento até chegar na duplologia, como ponte para a megafraternidade. Aí entra tudo que tem. O processo da consciência assistida, receptiva, humana. O que é que você não está entendendo aí no caso? São duas fases bem definidas da consciência recebedora. E depois tem a receptiva extrafísica, que é a preparação e interiorização das experiências parapsíquicas multidimensionais, onde se inclui o paracérebro, a família consciencial, a extrafisicologia, o autodidatismo permanente. Tudo é um processo de doação. A pessoa aprende para dar aos outros.
Quem ensina aprende mais depressa e pode ajudar mais as pessoas. Isso tudo também é muito importante. De modo que os homens aprendem ensinando. Está aqui, ó, homines dum docent discunt. Quer dizer, os homens aprendem ensinando. E você sabe, todo mundo está aprendendo, né? Homines sumus, non Dei. Somos homens, não somos deuses. Quer dizer, na universidade eles não acham que lá tem os pegadores. Professor, tem que examinar, né? Tem que ver com calma. Não sei se o senhor já viu aqui, na item 3, interassistenciologia, irresistibilidade. Ah, sim, está faltando o IS aí. Nós já vimos. Tem também ações que está faltando, C cedilha. Aonde está? Até agora que a gente achou foi só isso. Ações está no número 5, autoproexologia. Consecução das ações. Está, acões. Tá. Faltou uma dúvida aqui é por que o dicionário não tem conceitos, não tem definições? Como é que é? Uma dúvida que eu tenho, por que o dicionário que o senhor está fazendo não tem definições? Não, assim, ele tem definições. Assim no início, é o modelo... Não, ele tem definições quando interessa. Para você ter uma ideia, nesse primeiro volume até hoje tem 65 definições. São 500 e poucos. Verbete tem 65 definições. A definição quase sempre vem na introdução. Tá, definologia, e a gente define o que é. E outra coisa, a maior parte dessas definições são de base científica. É a definição científica do processo. Então, quase sempre é uma especialidade, a definição. Entende? Aqui no item feminologia tem filosofa teoricona. Faltou acento. Aqui no seu verbete. Qual item? Feminologia. Tem filosofa teoricona. Falta acento agudo. Qual é a linha? A página 35. Sim, qual é a linha? Na quarta linha. Ah, tá. Filosofa. Falta acento. Deixa eu ver se ele já não colocou aí. Então esse não estava na... É mais um. Eu não sei onde é que foi. É a mulher, né? É a filósofa que estava sem traseiro. É isso? É. O Adélio chegou, está escondido ali, ó, viu? Agora que eu vi que ele estava aí. Agora, eu acho que algumas pessoas não falaram nada do verbete dela por problema de complexo de inferioridade. Hoje foi. Muita gente não falou nada. Só pode ter sido, né, meu? Muito esquisito. Não estão querendo aparecer. Você pegou aonde dói, sabe? Tocou na ferida. Mas, olha, nós esperamos outros verbetes seus. Quantos você já fez até agora? Esse é o quarto. O quarto. Eu tenho mais um que já está quase pronto também. Tá bom, muito bom.
Os nossos comerciais, então, por favor. Obrigado. Hoje tivemos 86 assinaturas no livro de presença, 16 perguntas presenciais e 9 perguntas online. Os recados de hoje: a Rosa sobre o programa Verbetografia, a Marlene sobre o curso Acolhimento ao Intermissivista, a Bárbara sobre o curso Pacificação Íntima, Josiane sobre o Conselho dos 500 e a Luimara a respeito da jornada de conscienciometrologia. Agora com vocês o Fernando sobre o programa Amigos. Boa tarde a todos. Como vocês sabem, o programa Amigos da Enciclopédia ele depende da manutenção do grupo que hoje são associados do programa e também da expansão desse grupo para a gente poder fazer frente a todos os custos que nós temos com as estruturas do holociclo, da holoteca, do tertuliário, a transmissão das tertúlias, preparação dos verbetes e toda a produção da Enciclopédia da Conscienciologia. Todos os recursos são integralmente aplicados nessas estruturas, nesses ambientes e na produção da enciclopédia. E nós, desde dezembro para cá, perdemos mais de 70 amigos que não renovaram a assinatura. Então a gente faz um apelo ao teletertuliano, ao tertuliano que quiser se tornar um mantenedor da Enciclopédia da Conscienciologia, é muito fácil se associar. Basta ligar na recepção do CIAEC, de domingo a domingo, das 8 às 18 horas. Em poucos minutos você faz a sua renovação com o cartão de crédito ou você faz a sua adesão com o cartão de crédito. Então nós convidamos os teletertulianos, as tertulianas aqui presentes, que ainda não são amigos, que não renovaram a assinatura, para se tornar aí o mantenedor da enciclopédia, que isso depende muito dessa sustentação financeira para dar continuidade a todo o projeto da Enciclopédia da Conscienciologia. Nós agradecemos a todos. Então, boa tarde a todos. Aqueles moradores de Foz do Iguaçu que ainda não fizeram seus verbetes pessoais, nós convidamos para participar de um programa Verbetografia que tem uma estrutura diferente. Ele tem a parte toda de aula disponibilizada via internet pelo sistema Moodle. Então, a pessoa pode assistir todas as aulas nos seus horários assim, de possibilidade pessoal. E, ao mesmo tempo, a parte que a gente sempre reserva para troca de experiência, para tirar dúvida da produção, para fazer uma breve revisão das produções pessoais, essa parte, por se tratar de um programa especial, ele vai ser presencial, vai ser realizado toda quarta-feira, de 19h30 às 21h30, o local vai ser na OIC. Então, é um programa que possibilita todos os moradores de Foz do Iguaçu, que têm problema de horário de trabalho, a participarem do programa, fazendo, então, em 3 meses, o seu verbete para apresentar aqui na tertúlia. A gente espera todos vocês interessados e solicitamos aí as inscrições na recepção do CIAEC, o mais breve que vocês puderem fazer, para já começarem a dar andamento na aprovação do título, porque o ideal é sempre começar com o título aprovado. A gente vai estar pretendendo liberar um pouco antes as primeiras aulas que falam sobre a escolha do título para que possa ser viável, né? Iniciar na próxima, vai começar agora, na próxima quarta-feira, no dia 16, agora, às 19h30, lá na OIC. Então, nessa data, a gente espera que vocês já estejam inscritos e já com o título aprovado. Obrigada. Boa tarde. Nosso aviso é para os intermissivistas, para que convidem seus familiares e amigos para participarem do curso Acolhimento ao Intermissivista, que acontece neste sábado, às 15 horas, aqui no CIAEC. O curso tem a duração de 3 horas. A pessoa pode aprender a entender os conceitos principais da Conscienciologia, conhecer o campo CIAEC através de um vídeo didático e também oportunidades de autopesquisa disponíveis. O curso também traz aí um momento para práticas bioenergéticas,
as principais práticas, né, as mais básicas. As inscrições elas podem ser realizadas na recepção do CIAEC e informações através do telefone 3525-2652. Participe. Boa tarde a todos. Eu estou aqui em nome da CIP para convidá-los para o curso Pacificação Íntima. O curso ocorrerá agora no dia 13 de maio, domingo, com os professores Mário Oliveira e Ami Belo. O curso abordará assuntos como valores anacrônicos, travões do autoparapsiquismo, trinômio da aula maturidade, pacificação de ambientes. O curso será na CIP, no discernimento, e os interessados podem entrar em contato com a CIP pelo telefone 2102-1421, a partir das 15 horas, ou me procurarem aqui no CAEC. Obrigada. Boa tarde a todos. Conselho dos 500, democracia pura na Cognópolis. Exerça a sua cidadania evolutiva. A Comissão de Gestão do Conselho dos 500 convida os cognopolitas de Foz do Iguaçu, Paraná, e os conselheiros residentes em outras cidades a enviarem assuntos de interesse da comunidade para compor a pauta da próxima Assembleia do Conselho dos 500, a se realizar em 24 de junho de 2012, no domingo. Salienta-se que quaisquer assuntos ou temas relacionados com a Cognópolis Foz que possam repercutir na comunidade cognopolitana são passíveis de serem enviados. Após a avaliação e compilação dos mesmos, comporão a agenda a ser debatida e deliberada no Conselho dos 500. Envie seus assuntos para o e-mail contato@c500.org.br até o dia 31 de maio de 2012. Reforçamos também que o aviso feito pelo professor Valdo, que junto à mesa onde consta o livro de presenças da tertúlia, temos uma caixa de sugestões, onde constam 2 folhetos que nós solicitamos que vocês preencham. Um deles é para a sugestão de temas para a próxima Assembleia. Pedimos que vocês também coloquem o seu nome e o seu e-mail para que possamos entrar em contato. O outro folheto é sobre a avaliação do Conselho dos 500, que gostaríamos de conhecer a sua opinião sobre o desempenho do Conselho até o atual momento. Nós pedimos que nessa avaliação vocês coloquem o que pode ser melhorado com o Conselho dos 500, o que poderia ser feito, o que não está sendo feito pela comissão, pelo Conselho. Pedimos que vocês façam a sua sugestão e a sua avaliação até o dia 31 de maio. Obrigada. Bom, o nosso convite é da Conscius. Nós gostaríamos de compartilhar com vocês esse momento muito importante que nós vamos ter. É a nossa primeira jornada de conscienciometrologia. Ela acontecerá nos dias 6 a 8 de julho e é um momento assim muito importante de alavancagem da nossa parte escrita, das nossas produções, dos colegas que vêm trabalhando com a especialidade, e é uma importante participação que nós gostaríamos de contar com vocês para esse momento. Bom, as inscrições são na recepção do CAEC e o professor Albert vai falar um pouco para nós de uma das conferências, do projeto ADCONS. O projeto ADCONS, ele é um projeto proposto pelo próprio professor Valdo no livro Conscienciograma, que hoje tem 2.000 questões, e o desafio é alcançar 50.000 questões. Na jornada a gente vai debater alguma coisa da metodologia e das propostas para a gente alcançar esse objetivo lá. Além disso, vinculado à jornada, a Conscius vai promover 2 debates, um agora no final, no último domingo desse mês e no último domingo de junho. Esse debate ele é presencial e é online, será transmitido online. O tema é conscienciometrologia. A professora Rosângela Piccoli, junto com os voluntários da Conscius, estarão debatendo a nossa especialidade, conscienciometrologia. Para acessar online, www.conscius.org.br, e presencial ali no prédio da Paradidática, aqui do CAEC mesmo. Contamos com vocês, estou reforçando o convite para a jornada, 6 a 8 de julho. Obrigado. O verbete eleito para amanhã.
É o binômio Empatia e Assertividade, especialidade Conviviologia, de autoria do professor Pedro Borges. Obrigado pela sua presença e até amanhã.